Salve, salve, meus amigos, muito bom dia, que prazer rever vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar um conceito um pouco novo na matemática, no mundo das funções, mas que tenho certeza que não será muito difícil. Tudo isso que eu vou falar está mais precisamente lá no capítulo 2, módulo 1, a página 23. Domínio de uma função real. O que isso significa, esse nome pomposo, domínio de uma função real? Bom, basicamente assim, vou dar um exemplo clássico, um exemplo que nós conhecemos, para que vocês possam entender. Imaginem que vocês chegam, que a pessoa vai num restaurante. Existem as mesas, cada mesa tem lá 2 ou 4 cadeiras, 3, enfim, e percebam que podem sentar em cada mesa um número máximo de pessoas, ou seja, o máximo de cadeiras que existem em volta desta mesa. Agora existem algumas restrições, como por exemplo, não pode ter número negativo, ou seja, como uma pessoa, como menos 5 vão estar lá, não tem como. Então, neste caso, não admite-se números negativos, ou seja, não pode ter menos 5, menos 3, menos 2 pessoas. 0 até dá, porque veja, tem 0 pessoas. As mesas não estão sendo ocupadas. Então, o domínio real dessa função seria, ou seriam, os números positivos, com o 0 junto. Isso é, então, o domínio de uma função real. Existem algumas restrições para algumas funções e existem nenhuma restrição para outras funções. Isso que nós vamos ver, por isso eu elaborei aqui umas dicas matadoras que vão auxiliar e vão fazer com que vocês entendam rapidamente. Vamos observar aqui. Bem, domínio de uma função real. Então eu coloquei aqui f de x igual a r. R é o conjunto dos reais. Ah, mas eu não sei quem são os reais. Ora, os reais são todos os positivos, todos os negativos, frações, números decimais, tudo isso que a gente imagina de número estão lá no conjunto dos reais. Exemplos. F de x igual a x na terceira menos x ao quadrado mais 10. Ora, meus amigos, nós temos aqui um polinômio, ou seja, uma equação de grau 3, de terceiro grau. O que nós temos que analisar é quais os valores que o x aceita para que essa função ela seja verdadeira. Então, uma dica matadora que eu vou dar é nós pensarmos em 2 tipos de números, no zero e nos números negativos. Ou seja, será que eu posso colocar 0 aqui? Eu não vou anular a função caso eu coloque o 0? Ora, perceba. Se eu botar o 0 aqui, 0 na terceira é 0. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 0 é 0. Mais 10, 10. Então, ela admite o 0, pois ela vai ficar 10. Se eu colocar um negativo, não tem problema. Posso colocar qualquer número negativo aqui, que vai depois ser operado, elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Mais 10 não vai invalidar a função. Então observem que para esta função aqui, o domínio dessa função, tá certo? Já que nós estamos trabalhando com o domínio, será todos os reais, sem restrição alguma, neste caso aqui. Agora, aonde nós temos que ter cuidados? É quando nós tivermos uma fração. Observem que o denominador dessa fração é o 6x mais 3. E toda vez que nós tivermos uma fração, o denominador não pode ser 0. Não pode. Então, no numerador não tem problema. Pode ser 0, pode ser negativo. No denominador não pode ser 0. Ora, como é que nós vamos então dizer aqui quais são os números ou o número que o x não pode assumir? Ora, vamos observar o seguinte. Você vai fazer assim, Você vai pegar 6x mais 3, como não pode ser 0 no denominador, você vai colocar diferente de 0.
Lembra, numa equação simples nós colocávamos igual a zero. Agora nós vamos colocar diferente de zero. Vamos operar normalmente 6x diferente de menos 3, porque esse 3 passa para cá. X diferente de menos 3 sobre 6. Vamos dividir isso aqui por 2, dividir isso aqui por 2. Portanto, eu descubro que o x não pode ser, olha ali, menos, aliás, dividido por 3, né? Aqui por 2 nada, dividido por 3. Não pode ser menos 1/2. Então, o domínio dessa função aqui, ele será igual. Ora, todos os números reais, menos 1/2. Menos 1/2. Então, o único número que não pode entrar aqui é o menos 1/2. Porque se você colocar menos 1/2 aqui, você zera essa parte aqui de baixo. E aí a função deixa de existir. Tá bem? Então, o domínio está aqui. Todos os reais menos 1/2. Vamos para uma raiz. A raiz, nós temos que ter um cuidado. Ela não pode ser um número negativo. Pode ser zero. Raiz de zero é zero, não tem problema. Agora, o que não pode acontecer aqui é dar um número negativo. Ora, então como eu vou fazer essa situação acontecer? Vamos lá, prestem bem atenção. Eu vou montar da seguinte forma. Vou fazer menos 2x mais 14, certo? Menor que zero. Ou seja, não pode ser um número negativo. Menor que zero. Menor que zero são os negativos. Agora eu vou fazer a operação normal. Menos 2x menor que menos 14. Olha, o 14 foi para lá. Estava somando, passou subtraindo. X menor que menos 14 dividido por menos 2. Portanto, x menor que 7. Então, qualquer número que eu colocar aqui menor, agora perceba, ou igual a 7, aí depois você coloca um igual ali, ó, menor ou igual a 7, você vai ter um número negativo. Coloca o 7 aqui, ó. Menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Com mais 14, zera a função. Ah, mas você disse que podia zerar. Mas você tem que considerar que nós temos um negativo aqui. Então, qualquer número menor ou igual a 7, bota o 6 ali. Ah, menos 2 vezes 6 dá menos 12. Certo? Então, não pode ser aí um menor ou igual a 7. Certo? Não pode ser um número negativo. Agora perceba que a raiz, ela está, além de ser raiz, ela ainda está no denominador. Não pode ser zero e não pode ser negativo. Não pode ser nenhum dos dois. Então vamos operar normalmente. 3x mais 18. Menor ou igual a zero. Não pode ser zero e muito menos não pode dar um número negativo. Tá bem? Vamos lá então. 3x menor ou igual a menos 18. X menor ou igual a menos 18 dividido por 3. X menor ou igual a menos 6. Então qualquer número nesse patamar aqui dá problema lá. E aí fica complicado. Bom, vamos voltar agora para o último exemplo. X ao quadrado menos 9 e raiz de 4x mais 16. Veja que eu não estou me importando com o numerador, só com o denominador. Então, para não zerar essa função, eu tenho duas situações. Vou colocar aqui situação 1. X ao quadrado menos 9 não pode ser igual a zero. Não pode ser igual a zero. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 9. Portanto, x será a raiz de 9. Portanto, x ele não pode ser mais ou menos 3. Qualquer número, aliás, o mais ou menos 3 zera essa parte aqui. Não pode ser. E agora a situação 2, que é a situação da raiz.
4x mais 16, certo? Menor ou igual a zero, porque não pode zerar também. Então, nós temos 4x menor ou igual a menos 16, 4x menor... Aliás, já vou repetir isso aqui. Então, menos 16 dividido por 4, portanto, x não pode ser menor ou igual a menos 4. Tá aqui, ó. Estão aí os itens que zeram, que deixam negativa. Então, repetindo, quando tem fração não pode ser zero. Quando tem raiz, não pode ser negativo. Quando está no denominador a raiz, além de não ser zero, não pode ser negativo. Basicamente, domínio de uma função real. É isso aí. Faça só os cálculos com o denominador ou igualando a zero, porque aquele número não pode ser diferente, né? Ou então menor ou igual. Tá certo? Agora depois nas postagens ali vou deixar o que é para fazer. Façam, tirem foto e me mandem através daquele tradicional e-mail. Não esqueçam, hein? Tem prazo para entregar. Veja o vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, tem o número aí que vocês podem entrar em contato comigo ou pelas postagens, pelas informações ali da nossa postagem do Sala de Aula. Muito obrigado a todos, bom estudo e salve!